We Alive, seja bem-vindo a mais um Pod Sassa, toda segunda, 6 da manhã. Mesmo como Ana, sua metragem de carreira tá com a virose, ela faz questão de gravar esse podcast. Eu já fiz esse podcast aqui até de Covid. É um compromisso, gente, e assim, eu gosto muito de fazer. E claro, eu não tô em condições de fazer, por isso eu faço. Que a gente, primeiro saúde, né? Não inventa essa ordem. Mas de fato, peguei uma virose. Mas eu falei, não, dá pra gravar e vou fazer um episódio mais leve também por isso. Se direto ao ponto. Quando eu gravo esse episódio, eu acabei de assistir o filme O Clube da Luta. Imagine. Esse filme, ele tem 25 anos, né? Ele foi lançado em 1999 e é baseado em um livro do mesmo nome, dirigido por David Finch. Tem autores como Daniel Norton, acho, e o Brad Pitt. É bem famoso mesmo. Talvez se você me ouve aqui já assistiu, mas eu nunca tinha assistido. Sempre tive a curiosidade, mas nunca tinha assistido. E aí eu decidi assistir. E eu falei, eu vou levar pro Pod Sass, trazendo um pouco das reflexões assim que a gente pode aplicar na nossa carreira, tá? Eu não vou tentar não dar spoilers pra quem ainda não assistiu. Mas pra quem não conhece, né, o Clube da Luta, ele conta a história de um homem que é interpretado pelo Edward Norton, Edward Norton. Ele tá preso, esse personagem ele tá preso em uma vida monótona, satisfeita com seu trabalho corporativo. É muito consumismo, né? Então eles fazem até muita referência ao IKEA, ele vive ali comprando as coisas e tal. E aí ele encontra uma saída inesperada pra sair desse conformismo e tal, quando ele conhece Tyler Durden, que é vivido pelo Brad Pitt. E aí juntos eles vão formar um clube secreto de lutas que acaba se transformando em um movimento muito caótico e anárquico. O filme, para algumas pessoas, pode ser extremo, pode ser chocante. Mas por trás da história tem muitas reflexões. Né? No fim das contas, tem uma mensagem psicológica, tem uma mensagem filosófica. Por isso que eu quis trazer aqui para o Pod Sassa, para que a gente possa refletir. Né? Alguns de nós podem se identificar com a dor que é reportada ali, né? Aquela sensação de estar preso em um sistema que não te representa. E o desejo de reencontrar nossa verdadeira identidade. É um filme que fala muito sobre essa questão do propósito, sabe? E acho que aqui já dá pra gente trazer um primeiro reflexão pra nossa carreira. Né? Um tema central do filme é exatamente essa busca de identidade e propósito. E o que a gente vê ali no início do filme é um protagonista que vive uma vida sem significado, que tá seguindo o padrão imposto pela sociedade e consumismo mesmo, sabe? E se a gente parar e pensar na nossa carreira, algumas vezes a gente é levado a seguir trajetórias profissionais padrão, né? Como personagem, ó. Sem questionar o que a gente realmente quer e tal, mas seguindo o que é imposto pela sociedade. E o que o filme nos lembra é da gente realmente se reconectar com o que nos motiva de verdade. E você vai ver que os recursos, inclusive psicológicos, que o personagem principal acaba construindo para tentar se reconectar com isso. E isso é algo pra gente parar e refletir, né? Porque às vezes é bem dolorido você ver o início, né? O cara tá com insônia, ele não consegue dormir, ele tá mal, você vê que a fisiologia tudo ali mostrando. Tá mal. Então fica a reflexão, né? O que realmente te move? O que te faz levantar da cama pela manhã? Alguns momentos, principalmente até depender da seu patamar econômico e social, você vai ter que fazer coisas que você não gosta, que não está alinhado com o seu propósito. Mas à medida que isso for sendo realidade, é importante a gente se perguntar, né, o que realmente me move, o que me faz levantar de manhã da cama, quais são os seus talentos, né? Eu gosto muito de falar disso. A gente fala muito isso na X-Flora. Não comece pelo porquê, comece pelos seus talentos. E vai alinhando isso, sabe? Porque você vai ver que a decisão e tudo que vai acontecendo ali depois do filme, as linhas de reflexão, enfim, os recursos psicológicos, as reflexões filosóficas que vem depois, é exatamente relacionado por esse incômodo, né? Por estar vivendo uma vida, por estar em uma carreira que não faz sentido. Então vale essa reflexão.
Uma outra reflexão muito forte no livro, desculpa, no filme, é essa questão do desapego, né? Tinha uma frase que diz assim, que as coisas que você possui acabam possuindo você. E como é um contexto de filme onde se começa falando muito, né, desse padrão de vida, que inclusive era muito baseado no consumismo, é uma reflexão muito forte. E aí, se você pensa no contexto de carreira, algumas vezes, algumas pessoas, né, na verdade, muitas vezes as pessoas se apegam a títulos, status, até mesmo uma zona de conforto. E aí a gente acaba ficando preso em empregos que não desafiam. Tá passando um carro de política aí, viu? Desculpa, viu, gente? Meu Deus. Mas então, é, no contexto de carreira, muitas vezes a gente se apega a títulos, a status e fica preso no zona de conforto. Mas se a gente fica preso em empregos que não nos desafiam, porque a gente tem medo de perder ou prestigiar uma posição, esse apego nos impede de crescer. E não só isso, né? Muitas vezes, até por esse apego a uma posição, a um título, eu avalio. Tem gente que fala assim, eu não preciso fazer um explore, não preciso estar numa mentoria e tal. E aí você vai deixando de evoluir, de crescer, porque você tá apegado a um título, achando que aquilo ali te define e tudo mais. Então, assim, às vezes, pra gente dar o próximo passo, a gente precisa desapegar de uma versão antiga de nós mesmos. Né? Isso pode significar deixar um emprego que já não te satisfaz, claro, contemplando o contexto econômico e social de cada um. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas se você tiver uma reflexão, buscar novos desafios, buscar capacitações, independente do seu título de emprego, sabe? Porque quando a gente vai. No desapego do ator principal, né? Do protagonista, que você vê muita coisa acontecer. É quando ele se desapega do status quo, quando ele se desapega da vida que ele tinha, sabe? É quando ele se propõe a fazer coisas novas que algo acontece. Esse filme no Brasil, ele tá na Netflix, tá? Eu assisti pela Netflix. E o Clube da Luta, você nem pode falar sobre ele, é uma das leis do grupo. Mas você vê que acaba que esse clube acaba virando movimento, tem uma repercussão em todo o país e tal. Mas fica também a reflexão de que, tipo assim, cuidado de você não perder sua individualidade, sua autenticidade, né, nesse meio, nessas equipes, nesses meios grupais, sabe? Não seja a pessoa que tem medo de questionar. Quando todos passam a seguir a mesma direção sem refletir, né? Questione. E, isso fica uma reflexão. Então assim, gente, esse filme, ele é um filme complexo, tá? Não é fácil de assistir. E eu não tô dizendo que você precisa seguir os passos radicais do personagem principal. Mas ele realmente traz questões profundas sobre como a gente encara o trabalho, o consumismo e principalmente o sentido das nossas vidas. Então, assim, eu realmente espero que esses insights que a gente falou, que essas reflexões ajudem você a parar, a pensar sobre sua própria trajetória profissional e até tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que você realmente é, alinhadas aos seus talentos e tudo mais, tá? Esse episódio vai ser mais curto mesmo, porque hoje eu gravei mais pelo compromisso com vocês, mas realmente não tá fácil essa virose. Cada minutinho soa o nariz. Se cuida, inclusive. E aí, já deixa aí no radar esse filme, né? Se hoje é segunda, se não der pra assistir durante a semana com a correria, dedica um tempo no seu final de semana pra você poder assistir. Porque realmente é um filme que faz a gente parar e refletir, cara. Né? Onde é que eu tô? O que é que faz sentido? E até prestar atenção, será que eu não posso chegar no extremo desse, de ter que todos esses recursos psicológicos e tal, pra de fato fazer algo diferente, né? Mas será que eu preciso fazer algo diferente? Aí você vai refletir. Como eu falei, não é um filme, é um filme complexo, mas é um filme bem interessante, é famoso inclusive, eu sempre tive curiosidade, já tinha ouvido falar. E foi uma boa experiência. Espero também que com as reflexões aqui tenha te motivado a assistir. Beleza?
Até mais, até o próximo Pod Sassa.